Meus queridos irmãos, muito bom dia a todos mais uma vez, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Levítico capítulo 3, hoje nós vamos ler os versos número 1 a 17, Levítico capítulo 3, de 1 a 17, tá bom? Vamos fazer a leitura desse texto. Nosso tema hoje ofertas pacíficas, gratidão e comunhão com o Senhor. Ofertas pacíficas, gratidão e comunhão com o Senhor. Tá bom? Vamos aprender um pouquinho sobre isso à luz desse livro de Levítico, particularmente desta porção. Antes de realizar a leitura, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe e nos conduza. Mais uma vez, Senhor, nos dirigimos ao Senhor, Deus glorioso, para suplicar o Teu favor sobre nós, rogando a iluminação do Teu Santo Espírito. Ó Deus bendito, nós não temos a menor condição em nós mesmos de compreender e discernir espiritualmente esta palavra. Por isso clamamos que o Senhor, o Espírito, age em nós, conduzindo o nosso pensamento, ó Deus, nossos sentimentos e até nossas ações, a partir do conhecimento desta palavra. Que nossa vida seja transformada, de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Que possa haver salvação, santificação da nossa vida, ó Deus, e acima de tudo a glória do Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, a começar em mim, oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Então, Levítico capítulo 3, verso 1, vamos ler a partir daqui. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Depois, trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjada a oferta queimada, de aroma agradável, toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Amém, amém. Meus irmãos, quando da leitura da palavra do Senhor, nós temos
especialmente no Antigo Testamento, exemplos de sacrifícios desta natureza que eram realizados. E eu creio que eles são importantes no que diz respeito à compreensão desse texto, porque lança-nos luz sobre os motivos pelos quais tais sacrifícios eram oferecidos. E deixe-me exemplificar. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 2. Você conhece a história deste livro, principalmente a história inicial que diz respeito a Ana. Ana não podia ter filhos e ela pede ao Senhor que tenha filhos. E ela faz ali um voto ao Senhor de que se aquele filho fosse dado, ela ofereceria esse filho ao Senhor. Então abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 2, por favor, veja comigo, a partir do verso número 24, por favor. Diz assim: havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, sou aquela mulher que aqui esteve consigo, orando ao Senhor, porque por este menino, digo, orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Você tem que entender que aqui existia um caráter representativo na pessoa do esposo dela, que era exatamente Elcana, e ele traz ofertas anuais, e agora traz uma oferta particular, e esta mulher, entendendo isso, ela oferece não somente a Deus o seu filho, mas uma oferta também na pessoa do seu esposo, que era chamada de oferta pacífica. Ou seja, era quando alguém tinha consciência de que fez um voto ao Senhor, fez um juramento. Deus então abençoou essa pessoa e ela está trazendo aquela oferta como um reconhecimento, não somente da bênção de Deus, mas um cumprimento de fidelidade. Aqui está, Senhor, a parte que cabe ao Senhor ante o juramento que fiz, que realizei. Então, quando você lê a oferta pacífica, você vai entender que um dos aspectos que caracteriza esta oferta é exatamente quando alguém fez um voto a Deus e ele está cumprindo este voto ao Senhor. O segundo exemplo que eu quero destacar é quando Deus abençoa o seu povo, e aí, então esse povo vem ao Senhor, entendendo que aquela bênção logicamente vem de Deus, pois Ele é a fonte de todo bem, e aí ele oferece ao Senhor tal sacrifício, dizendo: eu reconheço que Deus me abençoou. Um exemplo disso está em 1 Reis, por favor, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8, após o oferecimento do templo, a consagração do templo, Salomão então faz uma série de sacrifícios. 1 Reis, capítulo 8, verso número 62, por favor, veja comigo. Abriram? 1 Reis 8, 62, o verso. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício o quê? Pacífico, o que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. É muita coisa, né? Já pensou sacrificar um rebanho de 22.000 cabeças e 120.000 ovelhas? Esses sacerdotes aqui trabalharam muito, não foi não? Muito serviço. No mesmo dia, assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, verso 64, consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Foi tanto sacrifício que teve que ter um outro local para poder dar conta de receber tais sacrifícios, de operar dentro do que Deus tinha estabelecido.
Agora veja um detalhe importante. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio Egito, perante o Senhor, nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. Então foram 14 dias de comemoração. O povo lá junto de Deus comemorando. No 8º dia da festa, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas alegres de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo, e a Israel o quê? Seu povo. Então por que aquele povo está ali oferecendo tanto sacrifício? Porque eles reconheceram a bondade de Deus para com eles. Então, no primeiro momento você tem um juramento que é feito, e logicamente esse juramento está esteado na bondade de Deus, que concedeu um filho a Ana. Aqui você tem mais uma vez o povo se achegando para o quê? Para oferecer sacrifícios pacíficos, reconhecendo que Deus havia abençoado. Um detalhe importante que você vai ver aqui no andamento do texto de Levítico, é que diferente dos demais sacrifícios anteriormente vistos, esse sacrifício ele não era oferecido todo ao Senhor, e parte daquilo era utilizado pelo sacerdote e pelo ofertante. Já vou explicar isso para você. Por isso você vai ver esse povo aqui passando 14 dias juntos. Depois de 8 é despedido, logicamente. Mas eles estavam em festa, festejando o quê? A bênção de Deus. Com o quê? Com parte daquele sacrifício que foi oferecido e que era destinado ao povo do Senhor, como nós vamos ver na estipulação. Então, quando você olha para a Escritura Sagrada, você vai contemplar que quando Deus estabelece esse padrão, Ele está ali diante de um povo que, basicamente, 3 coisas tinham que entender. Primeiro, quando Deus me perdoa, eu estou em paz com Ele, e eu devo oferecer sacrifícios pacíficos. Então, gratidão pelo perdão. Ok? Gratidão pelo quê? Perdão. Segundo, quando eu faço um juramento a Deus, e Deus me dá a graça de cumprir esse juramento, então mais uma razão para o quê? Para eu sacrificar a Ele por esta fidelidade. E a terceira razão, quando eu olho a minha vida e vejo as bênçãos de Deus, bênçãos imerecidas, eu tenho aqui uma outra razão para agradecer a Deus. Por que esses 3? Porque esses 3 mostram que eu estou em paz com Deus, que eu tenho experimentado o favor de Deus. De que modo? Tenho o perdão de Deus, tenho a graça de andar fielmente ao Senhor e sendo abençoado por Ele. Então Deus deu o filho a Ana, e ela está ali dando aquele sacrifício ao Senhor, e eu reconheço que todas as bênçãos que eu tenho, todas as áreas da minha vida, são favores de quem? Do Senhor para a minha vida. Então, esses 3 mostram que eu estou em paz com o Senhor. Ok, irmãos? Em paz com o Senhor. E a prova disso está que Deus compartilha comigo, e com vocês, e logicamente com aqueles irmãos daquela época, o que? Da mesa. Como? Parte era mostrada para ele e queimada, parte melhor era dada para o sacerdote, e o que sobrava voltava para o ofertante, para que ele pudesse juntar sua família e comer e se alegrar com aquela comida. Agora pense bem o seguinte: comida animal não era comum naquela época, tá? Então sacrificar um animal para comer era uma coisa rara. Então, quando esse ofertante vinha e sacrificava ao Senhor carne, e recebia de volta, comer carne era um duplo banquete. Por quê? Primeiro, porque Deus estava partilhando com ele, e segundo, porque ele estava comendo algo que era extremamente caro e difícil de acesso. Entendeu? Nós, né? Então é que hoje existem as promessas de carne, né? Coisa difícil, coisa rara. Ok? Então o povo, quando comia carne, ele está dizendo: Deus realmente me abençoou, não só me dando os favores, mas compartilhando comigo da mesa. E aí você sabe que para o judeu, comer com alguém é um momento importantíssimo, né? Você chamar alguém para comer é sinal de que você tem o quê? Comunhão
com Ele. Comunhão. Diga aí, Gabi. Pastor, eu queria que o senhor explicasse em que sentido é diferente esse voto que a pessoa fazia dessas promessas que geralmente a Igreja Católica faz, né? O pessoal diz, se o senhor fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa em troca. Qual é a diferença desses votos, né? Porque eu não consigo explicar, assim, se alguém me perguntar, eu não sei dizer qual a diferença. Não é uma coisa muito simples mesmo. Tanto é que na nossa confissão de fé, você tem um capítulo relacionado aos dos juramentos e votos, o quê? Legais. Primeira coisa, vamos entender o que é o voto bíblico, tá? Ninguém é forçado a fazer um juramento ou voto. Ok? Primeira coisa, ninguém é o quê? Obrigado, ninguém é forçado. Se você está sendo forçado por alguém, isso já não condiz com aquilo que a Escritura diz. Então, primeira coisa é que o voto, o juramento, ele deve ser voluntário. Segunda coisa, eu preciso entender, sobretudo no contexto do Antigo Testamento, que o voto ou juramento, ele deve vir acompanhado da condição de cumpri-lo. Tanto é que quando você tinha, por exemplo, uma mulher, né? Uma mulher, ela está debaixo de jugo, ou do jugo do pai, ou do jugo do marido. Se ficar viúva, volta ao jugo do pai, caso não se case novamente. Então, quando a mulher fazia um voto, se o marido ou o pai silenciasse, ficava obrigado a cumprir. Mas se o pai ou o marido dissesse assim, não vamos cumprir esse voto, não temos condição, ela estava desobrigada de cumprir esse voto. Ou seja, eu não posso fazer um voto para o qual eu não esteja disposto e tenha a condição de quê? De cumprir. Esteja para além de mim. Então essa é a segunda coisa. A terceira coisa, quando a gente olha na Bíblia com relação a juramentos e votos legais, é que eles devem ser feitos diante do Senhor. Então é algo sério, primeiramente para com Deus. Ok? Então se eu for fiel para com Deus, certamente serei fiel para com o próximo. Logo, esses votos eram geralmente tomados em ambientes de culto. Para o quê? Para ter a solenidade do que estava acontecendo. A testemunha. É outra característica dos juramentos e votos legais. Agora, finalmente, em que difere um do outro? É que todas as vezes que eu faço esse juramento e voto, eu não estou confiado em mim, mas no favor de Deus. Então Deus não está obrigado a cumprir porque eu faço isto ou aquilo, Ele cumpre porque Ele é bondoso. Tanto é que você tem ofertas pacíficas que são apresentadas dizendo que eu estou pagando aqui, trazendo essa oferta, entendendo que eu só fui fiel ao Senhor porque Ele primeiramente me o quê? Me abençoou. E aí eu acho que está o grande detalhe. Eu não posso fazer juramento e voto para barganhar com Deus. Esta compreensão interior, ao meu ver, à luz da Escritura, é a maior de todas as diferenças. Ok? Eu não faço nada para barganhar com Deus. É interessante isso, Gabi e irmãos, porque muitas vezes a pessoa leva isso também para o jejum. Eu vou jejuar para alcançar tal coisa, comprar uma casa, comprar um carro, né, conquistar não sei o quê. Não, meu filho. Isso mostra uma compreensão equivocada sobre o jejum, cujo objetivo deve ser espiritual, consagração, dedicação pessoal ao Senhor. Então, quando você vai, aparentemente parece ser a mesma coisa, mas o cerne é a grande diferença. Ok? Agora aconselho, irmã, a gente já passou por isso, mas tem um capítulo da confissão que vai aprofundar mais isso que eu estou lhe dizendo. Diga, querido. Pastor, e no caso disto, quando ela pediu para o pessoal jejuar, Perfeito. antes dela se apresentar ao rei, não tem um sentido disso aí que o senhor falou? Qual era o propósito do jejum dela? Ela se aceita lá na... Não, mais profundo do que isso. Era alcançar o favor do rei para a libertação do povo. Então, nesse sentido, difere. Somente por isso. Então, não era por uma questão pessoal, era o bem do reino.
Por isso que jejum não deve ser feito por questões pessoais que não vislumbrem o quê? O reino de Deus. Aí eu disse, não jejua por carro, não jejua por casa, jejue por aquilo que é do reino. Então, nesse sentido dela difere. Tá bom? Proteção do povo. Por isso, inclusive, que nossa confissão de fé, quando fala dos jejuns solenes, né, diz que quando tem catástrofes, alguma ameaça à igreja, então o propósito é sempre para o povo, não para mim pessoalmente, embora eu também seja abençoado por isso. Na nossa confissão de fé, deixa eu só abrir aqui para eu dizer o capítulo correto, viu, Gabi? Dos juramentos e votos legais. Só um instante aqui para eu... Pronto, capítulo 22. Depois dá uma lida, que tudo isso que eu falei vai estar aqui, logicamente mais explicado, tá bom? E com o amparo dos versículos bíblicos também. Diga, meu filho, Alberto aqui. Pastor, bom dia. Bom dia, filho. Eu ia fazer essa pergunta depois, mas vou fazer logo, aproveitando logo os incisos. Primeira pergunta é relacionada bem que a esse texto de 1 Reis, capítulo 8, quando fala bem que no mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor. Quando o rei faz isso, ele não está invadindo uma competência que é do sacerdote. Essa é a primeira. A segunda, nos três trechos aqui de Levítico 3, no versículo 1, oferecer-la sem defeito diante do Senhor. No versículo 6, quando ele vai falar do gado miúdo, ele também sem defeito a oferecerá. No versículo 12 ao 17, que vai tratar da cabra, em nenhum momento ele faz essa menção e essa ressalva concernente à questão do defeito. Isso então permitiria que fosse disponibilizado e ofertado um animal sem o mesmo padrão de perfeição que os outros dois supracitados? Sim. Por quê? Porque diferente dos outros sacrifícios, você teria uma parte que seria comida pelo ofertante. A pergunta é, qual que fica para o ofertante? A boa, a melhor ou a com defeito? Pense na implicação disso, viu? Ele perguntou, poderia nesse último oferecer um com defeito? Eu disse sim. Aí eu fiz a pergunta, esse sacrifício era dividido em 3 partes. A gordura, os rins e o fígado vai para o Senhor. Já eu explico o porquê disso, entranhas. A parte melhor depois dessa fica para o sacerdote. A pior fica para quem? Fica para quem? Para o ofertante. Então ele vai pensar o seguinte, rapaz, eu vou comer esse bicho. Se eu der um com defeito, nesse caso desse sacrifício, tá? Os outros não podem ser com defeito. Os outros não podem, esse especificamente. Se eu der com defeito, eu vou comer a parte com defeito. E aí, o que é que faz? Você daria com defeito ou sem defeito? Então isso é para forçar o adorador a entender que escolhas erradas trazem consequências erradas, desastrosas. Dá o pior. Tá bom, você vai ficar com o pior. Aí eu lembrei de um exemplo de uma pessoa que disse que tinha um camarada que ele trabalhava muito rico, e aí chegou um dia que esse homem muito rico, faz muito tempo que eu ouvi essa história, disse para ele, rapaz, eu queria que você construísse a melhor casa que você pudesse. Já ouviram isso alguma vez? Ouviu, não? A melhor casa. Olha, bote de tudo que tiver de bom. Esse camarada meio espertão começou a erigir essa casa e começou a fazer umas falcatruas, botar um piso não retificado, né?
uma argamassa ruim, aqui eu estou trazendo para o nosso contexto, né? Uma fechadura meia boca, uma porta oca. Aí depois que ele terminou, ele depois entregou a chave e pronto, disse, pois bem, eu pedi que você fizesse a melhor, porque essa é a casa que eu vou te dar. Nunca dê o que você não quer receber. Especialmente ao Senhor. Entendeu? Deus sabe o seu coração, sabe o meu. Ele sabe o que é que você está dando e o que é que você não está dando. E às vezes a gente acha que Deus é bobo, né? Entendeu? Isso é uma escolha o melhor. Mande o melhor, que você vai comer o bom também. Agora, se você der o pior. Então, até isso era um exercício espiritual para o povo. Tá bom? Devo dizer, ressalvar aqui, que isso não está em todos os comentários que eu consultei. Mas, de modo geral, a omissão aponta para essa possibilidade. E a reflexão que se dá exatamente nesses termos. Tá bom? Agora, só esse que você vai ver que podia ser macho ou fêmea, o outro era só macho, tá? Macho ou fêmea, e poderia, nesse último caso aí, ter algum defeito. Mas lembrando o seguinte, que a parte melhor, Deus, a segunda melhor, sacerdote, e o que sobrar, para você fazer seu churrasco. Pronto. Aí é bom levar um bem gordinho para você ter o final, um bom churrasco também. Tá bom? A propósito, o povo de Deus gostava de churrasco. Vê se você lê o livro de Esdras, quando volta lá da edificação do templo, foi um churrasco tão grande, depois que leram a Bíblia, né? Que ele pregou, aí depois foi festa, e o povo ia chorar, e depois comam carnes gordas. Por que a referência a carnes gordas? O melhor para vocês, quando vocês tiverem a sua vida restaurada com o Senhor. Maravilhoso perceber isso, né? Você vê como Deus vai ensinando o seu povo, através do dia a dia, da dinâmica da vida do povo, espiritualmente falando. Volta agora lá, por favor, para Levítico, e vamos considerar algumas coisas. Primeiro, sacrifício pacífico ou oferta pacífica está conectado com a palavra shalom, até porque o termo pacífico é shelamim, que é a mesma raiz de shalom, que é paz. Então, quando alguém oferece uma oferta pacífica, ele está dizendo, eu estou em paz com Deus, quer seja pelo perdão recebido, quer seja pelo juramento feito e cumprido, quer seja pelas bênçãos de Deus na minha vida, por isso eu estou aqui em paz com Deus. Então era uma oferta que mostrava o quê? A relação do ofertante com o Senhor, por graça de Deus, ok? Eu estou em quê? Em paz com Deus, tá bom? A outra coisa que eu queria chamar a sua atenção, irmãos, é que diz respeito ao seguinte: as ofertas anteriores e as posteriores que nós vamos ver, eram chamadas de ofertas regulares. Tanto é que você vai ver que esta oferta pacífica era oferecida sobre as cinzas da outra oferta que já estava lá. Então esta não era uma oferta regular. Portanto, o que é que regulava? A compreensão de bênção, a compreensão de juramento feito e fidelidade ali posta, e a compreensão de perdão, ok? Mas pense aqui, ela não era regular, como as outras, diárias. Mas qual é o dia que você não recebe perdão de Deus? Qual o dia que você não recebe bênção de Deus? Qual o dia? Você já acorda dizendo, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Qual é o dia, irmãos, que você não vê o juramento que você fez, por exemplo, na sua profissão de fé, na nossa profissão de fé, no batismo, no batizado das crianças? Qual o dia que você não vê este favor de Deus na sua vida? E Deus dando graça para você cumprir? Então, a despeito de não ser algo diário, mas a minha compreensão como adorador é que todos os dias eu sou alvo de quê? Do favor de Deus. Todos os dias a bênção do Senhor está na minha vida.
Todos os dias eu posso contemplar a mão do Senhor sobre mim, sobre a minha família, sobre o povo do Senhor, todos os dias. E isso mostra que Deus está o quê? Em paz comigo e eu com Ele. Agora, pelo quê? Abra uma Bíblia aí, por favor. É Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos ver 2 versos. Primeiro, capítulo 5, verso 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos o quê? Paz. Então, em outras palavras, houve um sacrifício que trouxe o quê? Paz. Foi o meu? Não. Foi o de Cristo. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de quê? De Deus. Agora Romanos capítulo 8, por favor. Verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Então, todos os dias que eu me lembro disso, seria uma ocasião necessária para eu oferecer a Deus um sacrifício o quê? Pacífico. Porque eu tenho perdão dele, porque ele me dá a graça de cumprir o juramento feito e porque ele me abençoa em todas as áreas da minha vida. Todos os dias, dia de paz com o Senhor, por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, voltando para Levítico, esse é um sacrifício pacífico, onde me coloca exatamente nessa condição de entender que Deus me abençoa, porque eu estou na presença dele, não por causa de mim mesmo, mas pelo favor dele na minha direção, certo? Agora vamos entender, irmãos, a dinâmica do sacrifício. Por favor, primeiramente, o nome do sacrifício é pacífico, agora vocês entendem o porquê. Geralmente se dá de gado, e aí são 3 tipos. Não era oferecido aves. Aves não eram oferecidas. Por quê? Meu irmão, você imagina uma rolinha, né? Depois que a rolinha, você tira a gordura, tira o fígado, pega a melhor parte e dá para o sacerdote, o que é que sobra para o ofertante? Nada, aí não vai ser banquete, você não vai comer chupar o osso? Embora tenha gente que gosta, né? Diz que tem um colágeno dentro do osso. Pois bem, mas não era o caso lá. Então, por que não era esse animal pequeno? Para que sobrasse para o ofertante e ele pudesse participar do banquete. Então, só animais de maior porte. Pequenininho não, porque não dava, não ia sobrar nada. Ok? Entenderam aí direitinho? Agora, uma outra coisa importante, por favor, veja aí comigo, verso 1. Pode ser macho ou fêmea, isso mudou. No outro só podia ser o quê? Macho. Vai oferecer sem defeito diante do Senhor. Aí o Alberto já antecipou a pergunta: 2 sem defeito, 1 não faz referência, porque poderia. Lembrando que o que sobrasse era do ofertante, vai pegar a parte com defeito. Então é melhor oferecer sem defeito, mais sábio, né? E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta. Então ele vai lá, leva o animal, bota a mão sobre a cabeça, para quê? Já falei sobre isso. Se identificar com aquele animal que será morto. Ele está sendo morto em meu lugar, tá bom? Vai à porta da congregação, da tenda da congregação, os filhos de Arão, sacerdote, aspergirão sangue, então mata o animal, asperge o sangue. Depois o que é que ele vai fazer? Do sacrifício pacífico, farão a oferta queimada ao Senhor. De quê? Agora veja: a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-ás. E o filho de Arão queimarão tudo isso sobre o altar em cima do holocausto, que estará sobre a linha do fogo. É a oferta queimada de Arão, o quê? A melhor parte é essa, a gordurinha. Tem mais gente que sabe disso, né? A gordurinha. Então pegava a gordurinha, melhor parte. E a outra coisa, os órgãos internos. Por que rim?
Porque lembre que na Escritura, rim está relacionado com sentimentos mais profundos. Ok? Hoje a gente sabe que fisiologicamente o rim tem uma função. Qual é a função do rim? Em linhas gerais, o quê? Purificar o sangue. O fígado também tem uma função importante. Qual é? Então, quem tem problema de fígado, né? Padece muito. Então, quando a gente vê Deus estabelecendo essa prescrição, embora o livro de Levítico não seja um livro de ciência, mas está dando a entender o quê? Que o mais saboroso, mais gostoso e o mais interno é de Deus. Filho meu, dá-me o teu o quê? Coração. Então isso é uma instrução para mostrar o seguinte: Deus quer que sua vida seja de dentro para fora, do mais interior, do âmago do seu ser, das suas entranhas. Então vamos lá, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o corpo, é tudo, de dentro para fora. Então quando o ofertante chega lá e oferece isso, ele está dizendo o seguinte: a minha vida, do centro para fora, é de quem? É de Deus, e o melhor é dele. É esse tipo de consagração que precisamos ter. Não adianta falar da boca para fora, irmãos. Deus quer a vida toda. Não é só fora, não é só dentro, é de dentro para fora. Quando a gente observa isso aqui, eu acho que um ponto importante que a gente tem que considerar na nossa própria vida é: qual tem sido o nível de consagração da minha vida ao Senhor? Qual tem sido? Você já lembrou que no primeiro sacrifício, minha vida é de Deus. No segundo sacrifício, tudo que tenho é de... E agora no pacífico, quando eu vou ofertar, eu digo, de dentro para fora tudo é de Deus. Então a pergunta que você tem que fazer é: eu tenho tido esta compreensão do ponto de vista prático? Cristo explica isso de um outro modo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua o quê? Justiça, e todas as demais coisas serão o quê? Prioridade é Deus. O melhor é para Deus. O primeiro é de Deus. O mais bonito é o de Deus. O melhor é o de Deus. E o que isso tudo aponta, irmãos? Que o mais importante dele, ele deu por nós. Quem foi? Cristo. Por que eu haveria de fazer diferente, se compreende essa verdade? Então você tem que avaliar a sua vida e verificar se de fato você tem priorizado ao Senhor. Isso em tudo, viu? Não é só em uma áreazinha, não. É em tudo. Eu lembro que uma vez eu conversava com um rapaz, Deus deu a ele um dom maravilhoso. Assim, eu acho que traria, minha compreensão, tá? Muita edificação à igreja, muita edificação. E ele resistente. Mas está tomando lapada, e é uma por cima da outra. E eu já disse a ele: você só vai parar quando você entender que tudo que Deus lhe deu, a prioridade é para Ele. Você não entendeu ainda, ou se entendeu, está resistente. Mas ele quer apanhar, deixa, né? Pedagogia do Senhor, o Senhor o sabe. Mas eu tenho dito isto com muita frequência, e ele insiste nisso. Então, por favor, não seja desses que fica recalcitrando, né? Está vendo e não quer se submeter. Está esperando acontecer o quê? Você vai vir, querendo ou não, você vai vir, do jeito que Deus quer que você venha. Então, é melhor você baixar a sua guarda, não é? Baixar a bola e dizer: Senhor, é teu. Não adianta, que é dele. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mar e todos que neles habitam. Tudo é de Deus. Aí você quer resistir aqui? Tolice. Então o melhor para Deus. Então o ofertante viria e dizer assim: eu estou em paz com meu Deus e o melhor é dele. Minha vida é de dentro para fora. Ok?
Feito isto, verso 6, vamos lá ver? Levítico 3. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito, oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça de sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, trará o Senhor a oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, e como também os rins, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada ao Senhor. E aí você vai ver a mesma prescrição. Agora o detalhe aqui é o seguinte: na primeira oferta, matava o animal e tirava o couro para o sacerdote. Lembra disso? Na segunda oferta, do mesmo jeito, tira a parte de Deus, a segunda é melhor para o sacerdote. E o que sobra vai para o povo fazer a festa dele juntos, chamar as pessoas e se alegrarem juntos no Senhor. Mas tem um detalhe nesse texto, que está no verso 16, que traz um novo ponto àquilo que já foi apresentado anteriormente, que é dito assim, ó: e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. Tudo o quê? Que foi tirado do melhor. Aí diz: é manjada a oferta queimada de aroma agradável. Toda gordura será de quem? Do Senhor. Aí eu paro aqui para pensar comigo e com vocês, tá? Se toda a gordura é de Deus, ficava alguma gordura para alguém? Somente a que Deus liberasse, que não fosse essa prescrita por Ele. Então, quem é que diz o que eu faço com o que tenho? Vou repetir a pergunta. Quem é que diz o que eu faço com o que eu tenho? Mas quem é que tem dito? Pare para pensar, meu filho. Ele está dizendo especificamente: ó, faz isso desse modo, não faça desse jeito. Isso é estabelecimento. Faz do jeito que eu estou dizendo. Não faça diferente. Se fizer diferente, vai ter problema. Resultado? Tem problema. Então é importante que você conceba que a sua vida deve ser íntegra diante do Senhor. E cada passo que nós viermos a dar tem que ser debaixo da orientação de Deus, por mais simples que ele seja. Ficou claro, irmãos? A gordura é minha, você não pode usar, o melhor é meu. Ah, Senhor, mas eu quero. Mas é assim. Bom dia, filho. Pastor. Sobre esse texto que o senhor citou, buscar depois em primeiro lugar o reino e sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Eu estou errado em interpretar que essas coisas são especificamente comer, beber e vestir? Vai mais além, porque ele pegou aqui as necessidades básicas, mas tudo mais que for necessário para você, será dado. Suas necessidades vão além de comida e vestes, comida, bebida e vestes, não é? O grande problema é que nós mudamos o eixo de necessidade e transformamos querer em necessidade. Nem tudo que eu quero é necessário. Vou dar um exemplo, já que você é um jovem, para os jovens. Tem gente que quer casar, mas se ele for eunuco, não deve casar, porque ele vai ser infeliz e vai fazer uma pessoa infeliz. Tem gente que deveria casar, mas não quer casar, e não é para se dedicar ao reino de Deus, é porque ela está contemplando dificuldades, né? Pois vai ter problema. Por quê? Porque o perfil dele, o caráter dele é de formar família. Resultado, pode entrar em problema. Então, tudo aquilo que eu aponto como necessidade, eu tenho que aferir biblicamente se de fato é necessidade, ou é uma questão de gosto.
E aí, feita essa avaliação, passada pelo crivo, agora eu posso então me estear nisso aí. Se for necessário, Deus me dará. Mas se não for, Ele também não dará e não tem compromisso em me dar, porque eu quero. Porque Deus não atende a capricho de menino birrento. Isso nós fazemos como pais, e erramos. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas Deus não é assim não. Entendeu, meu filho? Então, ponto. Primeiro, entender que Deus é prioridade. Segundo, Senhor, quais são de fato as minhas necessidades? Eu lembro que o pastor Meli deu uma aula uma vez aqui, ele disse que tinha um par de sapato, né? E aí perguntaram a ele, porque ele tinha um par de sapato, ele disse, eu só tenho 2 pés. Lembra disso? Esses dias assim, recentemente fui trocar o óculos, meu dicionário e tal, José, e aí o médico disse, olha, quando você viaja de carro, você leva step? Se levo, a não ser aqueles carros que o pneu não seca, né? Não é o nosso caso, pelo menos o meu, então tem que levar o step. Ele disse, pois é, você precisa de 2 óculos. Eu disse, por quê? Porque você precisa enxergar. Se seu óculos quebrar, como é que você vai fazer? Eu disse, olha, eu não tinha visto essa necessidade, e é realmente uma necessidade. Aí comprei um óculos mais barato, uma lente diferente, mas para o quê? Para uma eventualidade eu ter, mas eu nunca tinha pensado nessa necessidade, ter 2 óculos. Um talvez melhor, e o outro mais simples para eventualidade. Menino mesmo não quebra óculos, está na escola, bate, como é que vai ser? Daqui que você vai marcar a consulta, mandar fazer o óculos chegar para uns 20, 30 dias. Como é que ele vai ficar 20, 30 dias na escola sem enxergar? Aí, por isso que eu estou dizendo, façam avaliação de reais o quê? Necessidades. Para não se encontrar pedindo a Deus algo dizendo que é necessário, chateado até com Ele porque Ele não deu, quando na verdade nunca foi necessário. Tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta, alguma questão? Ótimo. Então voltemos lá para Levítico 3. Então a gordura é de Deus, né? Toda a gordura será de quem? Do Senhor do pacto, né? Aí vamos lá, 17. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais o quê? Comereis. A gordura é o principal e o sangue está a vida. Então o povo não deveria comer o quê? Sangue. Isso é tão sério que em Atos 15, por favor, e aqui por uma questão de adequação cultural, viu? Não é que não posso, para depois você não está dizendo que pode comer uma galinhazinha com sangue, né? Como é o nome que chama aqui, galinha com sangue? Ao molho pardo, né? Pronto. Quando vai ter a discussão sobre o que fazer com os gentios que estavam sendo recebidos na igreja, o problema era de ordem soteriológica, o concílio se reúne e debate o assunto e chega a uma decisão. A decisão está no verso número 19. Diz assim, ó, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentro dos gentios se convertem a Deus. Então a ideia é, não vamos perturbar os irmãos com coisas que não são necessárias. Eles são salvos, deixa eles viver a vida dele como crentes, segundo o padrão de Deus. Então não vamos aplicar o judaísmo neles. Mas aí veja, mas escrever-lhes, verso 20, que se abstenham de, primeiro, idolatria, não se contaminem com ídolos. E aí você vai ver o apóstolo Paulo falando à igreja em Corinto, depois desse evento, dizendo, não participem da mesa de ídolos. Segunda prescrição, não, bem como de relações sexuais, o quê? Imoralidade sexual, ó, idolatria e imoralidade o quê? Sexual. Cuidado, se abstenham disso. Está correto? Serve para todo crente? Serve. E a última qual é? E da carne de animais sufocados e do sangue. Por quê? Aqui é pela questão da associação.
com o paganismo. Ok? Então aqui está dizendo que você não pode comer sangue, não. Mas é por conta da o quê? Associação indevida. Ok, irmãos? Por quê? Porque tudo isto apontava para aquele que haveria de vir e verter o seu sangue em nosso favor. Certo? Então, pensa aqui comigo. Cristo diz: este aqui é o meu corpo partido por vós. Este aqui é o meu sangue derramado em favor de vós. Aí diz: mas eu não quero participar, não. Quem não tem parte no meu corpo e no meu sangue, não tem comunhão comigo. Então, essas prescrições apontavam para o sangue que haveria de ser o quê? Vertido. Nessa transição da antiga para a nova aliança, esse preceito precisaria ser observado para evitar dissabores relacionais. Mas não que não pudesse. Ok, irmãos? Então, é bom ficar ciente disso, para depois não estar por aí, vai na casa do irmão, tem uma galinhazinha lá, preparada com tanto carinho, né? Boazinha, e você não quer comer, e acha aquilo um escândalo. Então, cuidado para não extrapolar isso, tá? Agora, alguns comentaristas dizem, e eu creio nisso, que tais partes eram postas por uma questão de higiene sanitária também. Mas esse é um outro ponto, ok? Não tem relação direta com espiritualidade, mas era uma questão de higiene o quê? Sanitária, tal qual outras prescrições. Por exemplo, quando o povo parava no acampamento que tinha um rio, a parte, seguindo o curso do rio, a primeira era de comida. Por quê? Porque eu não posso pegar a água do rio que já passou pelo banho, já passou por outras coisas. Então, até essa prescrição era feita. Questão sanitária. O povo ia para a guerra, levava um porrete. Por quê? Para cavar o buraco, porque na hora que fizesse as necessidades, enterrar. Por quê? Porque eu sou o Senhor, sou santo, habito no meio de vós. Então tem uma questão sanitária e por trás também uma questão de ordem o quê? Espiritual. Qual é o ponto que está aqui espiritual revelado? Aquele que haveria de vir, derramaria o seu sangue para nos salvar. Ele veio, cumpriu, isso já basta. Pastor, por que está aqui em 1 Coríntios, Atos 15? Exatamente por essa fase de transição. Quer ver um outro exemplo? Em Atos 16, você vai ver a circuncisão. Atos 16, 1. Abriram? Está aí bem pertinho, né? Chegou também a Derbe e a Listra. Aí é Paulo. Chegou lá, em Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Agora veja, a dupla origem de Timóteo. Ele era filho de uma judia crente, mas de pai o quê? Grego. E agora, circuncida ou não esse menino? Se for pela mãe, sim. Se for pelo pai, não. Há necessidade de guardar a circuncisão? Não, eu já tinha dito isso antes. No concílio não é necessário circuncidar, que era a grande demanda. E por que Paulo circuncida? Exatamente por essa mesma questão circunstancial. Olha o que diz o texto: quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era o quê? Questão circunstancial. Mas não que observar a circuncisão estava relacionado com salvação. Então eu preciso ter muito cuidado ao fazer essas conexões, para não ser encontrado dizendo algo que a Bíblia não disse. Tranquilo? Perguntas? Beleza, voltemos lá para Levítico então. Então, irmãos, diante disso, dessa explicação aqui de Levítico 3, ofertas pacíficas, como que são feitas, quem deve oferecer, que parte que fica com quem, qual que queima, qual que fica para o sacerdote, qual que fica para o ofertante, eu queria fazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas é a seguinte: lembre que o termo oferta pacífica está relacionado com paz, não é? E a paz que nós temos em Deus veio por meio do Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou com o Senhor. Então sempre você terá em Cristo razão para oferecer a Deus sacrifícios o quê? Pacíficos. Pastor, então eu vou lá
levar o animal, não. Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado e contrito, ao qual não desprezará o Senhor. Oferta de lábios que professam seu nome. Então a entrega da sua vida, do seu louvor, daquilo que Deus bondosamente lhe tem dado, como expressão de generosidade, é a forma que você tem hoje para fazer. Você não precisa trazer um animal, você traz a sua vida. Agora lembra, é de quê? De dentro para fora. Não vem a casca, porque casca, ó, é igual a casca de arroz, sopra e leva. Venha de fato no Senhor, convencido, convertido, contrito, para oferecer-te a Ele. Faça isso. E se você, eu digo sempre aqui na igreja, tenho dito isso, né? Você sempre terá motivos para agradecer a Deus. Por mais terrível, trágica que seja a sua situação, sempre você terá motivo para agradecer a Deus. Primeiro, por sua salvação. Está vivo. Pelo que Ele lhe deu experimentar nesta vida de bênçãos, que você e eu não temos direito nenhum, mas Ele deu. Então, quando seria que eu poderia dizer assim, não, eu não tenho motivo não, hoje eu não tenho motivo nenhum para agradecer a Deus? Será? Será mesmo? Creio que não, porque sempre teremos motivos para bendizer ao Senhor. A outra coisa que eu queria que você lembrasse, e está dentro dos motivos também, é a seguinte: se você não tem motivo, lembre do perdão. As ofertas pacíficas eram oferecidas porque o homem, né, o ofertante reconheceu que foi o quê? Perdoado. Você foi perdoado por Deus? Você cometeu algum pecado? Foi perdoado? Pois é, você tem motivo para oferecer sacrifícios a Ele. Você fez algum juramento ao Senhor e Ele está te dando a graça de cumprir? Por exemplo, permanecer fiel a Ele? Pois bem, está certo, mais uma razão de sacrifício. Você recebeu qualquer outro tipo de bênção da parte de Deus, no seu trabalho, na sua saúde, na sua família, nos seus relacionamentos de modo geral? Pois bem, você tem motivo para ofertar a Deus. Você teve algum livramento? Tem motivo de ofertar a Deus. Você recebeu um filho, um emprego, qualquer outra coisa que o valha, de categorias diferentes, você tem motivo para agradecer a Deus. E aí eu sempre digo à igreja: cadê os cultos de gratidão? Onde estão? Porque isso aqui era público. Você não ia reservadamente lá no templo, olha, sacerdote, estou vindo aqui, mas não conta para ninguém não, a Deus me deu uma bênção. Não, você ia com um bezerro, com um bode berrando pelo meio da rua, arrastando até chegar lá para sacrificar. Todo mundo estava sabendo que você teve um motivo. Você não teve motivo nenhum? Teve nada? Onde está, meu irmão? O sacrifício? Tem nada. Ia ter, né? Terceira coisa, lembre da escala de prioridade. O melhor é de quem? Deus. Depois os outros. O melhor é de quem? E depois os outros. Eu lembro, tradição familiar, né? Qual a parte da galinha que você mais gosta? Se você gosta de galinha, né? Tem que gostar do peito, outro gosta da asa, tem que gostar do pé, da coxa, né? Pois bem, o chefe da casa, eu via isso muito na minha casa, ficava sempre com o quê? A melhor parte. Os meninos, depois. E hoje, hein? Coitado, se o pai velho chegar atrasado, é arriscado ele ainda ter que ir para a cozinha para fazer. Não é? Só que a gente ri, devia estar o quê? Chorando. Isso é uma desonra.
Porque o padrão que temos em Deus, guardado as devidas proporções, deveriam ser aplicados em todos os nossos relacionamentos. Mas isso não está acontecendo em muitos lugares. E depois nós não sabemos porque as coisas estão andando mal. Temos tropeçado no básico. Melhor é para Deus. Está vendo? Pronto, aqui ó, um testemunho vivo. A irmã aqui está dizendo que no caso da mãe dela, separava do pai. Não importa a hora que ele chegasse, o dele estava separado. Menino que fosse pegar. Eu acho que a resposta na época, eu não lembro, né? Mas eu fico imaginando, vá casar para você ser prioridade. Enquanto isso, seu pai aqui é a prioridade. E isso se reflete em muitas áreas da nossa vida como casal, viu? Mães que idolatram filhos. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Sabe o que eu ouvi uma vez? É porque filho é sangue. Aí a resposta, o pensamento consequente é: e marido não é, né? Marido é opção, filho não, né? O povo diz isso, essas coisas bobas, né? Tem nenhuma base bíblica, vamos sair daí alardeando. O tolice maior do mundo. Lógico que naturalmente é sangue, mas a união com o seu esposo é chamada de união mística. É tão profundo que um homem que se une com uma prostituta se torna um com ela. Isso é forte demais, você não entende isso? Entendeu isso ainda não? Já está na hora. Mas vamos voltar para cá porque o melhor é de Deus. Tá bom? Deixa isso por conta de casais, vai chegar a hora de vocês ouvirem também. Nós todos ouvirmos. Então o melhor é de Deus, tá? Mais íntimo. Agora vamos aqui fechar uma coisa. Meus irmãos, quando Deus faz isso, Ele está dizendo: eu vou partilhar com vocês da minha mesa. É meu, mas eu vou partilhar com vocês a minha mesa. Tá? Eu vou dar para o sacerdote, eu vou dar para o ofertante, aquilo que é meu. Onde foi que Ele fez isso na mesa? Na ceia. Então a ceia é um memorial de que houve um sacrifício feito para que tivéssemos o quê? Paz. Quando você está vindo aqui participar da ceia, e você entende o que está acontecendo, que você faz aquele autoexame para ver se você está digno diante do Senhor. Lembra do autoexame? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim o quê? Esse autoexame é o quê? É de dentro para fora, Senhor, está tudo aqui diante do Senhor, a minha vida está exposta, e eu tenho comunhão com o Senhor por causa de Cristo, e Ele dá dele mesmo para mim e para você. Este é o meu corpo, coma. Este é o meu sangue. O sangue era para quem só? Beba. Então, outras palavras, está dizendo, no dia da ceia, você está expressando a comunhão que você pode ter comigo por meio de um sacrifício pacífico que foi realizado por você. Foi de quem o sacrifício? De Cristo. E aí você pode comer com Jesus. Uma das promessas que nós temos na glória eterna é que nós participaremos do quê? O quê? Bodas do Cordeiro. E em boda tem o quê? Festa, comunhão, comida, bolo, né? O povo está dizendo que tem bolo. Não sei se vai ter bolo no céu, não. Não estou dizendo isso, não, viu? Mas eu estou falando que lá você vai ter o quê? O povo dizia: pastor, lá no céu tem tantas coisas boas, será que não vai ter bolo? Sei, meu filho. Não há promessa de bolo na Escritura, tem coisas boas, tá? Então, pronto. Então, Deus está dando para mim hoje um lampejo glorioso daquilo que será no futuro. Quem prometeu isso? Abra sua Bíblia aí, por favor. Mateus 26. Mateus 26. Maravilhoso isso, né? O próprio sacrifício pacífico é o Senhor. Mateus 26.
Enquanto comiam, então está tendo refeição, né? Tomou Jesus um pão e abençoando partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai e comei. Essa é a linguagem sacramental, viu? Coma, isto é o meu corpo, coma. Coma de mim. Ok? A seguir tomou um cálice e tendo dado graça, deu aos discípulos dizendo: bebei dele todo, porque isto é o meu sangue. Sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Lembra que o sangue lá era tirado e era salpicado aonde? No altar, não é? Mas ele não podia beber o sangue. Aqui Cristo está dizendo o quê? Beba. E se você não beber e não comer, você não tem parte o quê? Ou seja, você não tem paz comigo. Para ter paz comigo tem que comer e beber. Por isso que o dia da ceia é um dia tão importante na igreja e um precioso testemunho, porque no dia da ceia você está vendo ali quem tem parte, paz com o Senhor, e quem não tem parte, portanto, não tem paz com Deus. É a separação. Poderia botar assim, ó, quando eu digo poderia, entenda, tá? 2 bancos, os que tomam ceia e os que não tomam ceia, para que eles pudessem ver muito claramente que eles não têm paz com Deus, enquanto não tomarem e comerem o corpo e beberem o quê? O sangue. E aí, veja só, verso de número 29. Agora leiam juntos aí o 29. E digo: não beberei até aquele dia. Então a gente come essa refeição com a esperança da próxima refeição na glória. Refeição de paz. Então, bendito seja Deus que nos salvou. Bendito seja Deus que nos reconciliou. Bendito seja Deus que trouxe paz ao nosso coração, a quem nós devemos sempre oferecer sacrifícios o quê? Pacíficos. Quero ler um texto que eu separei aqui para os irmãos. Diz assim: o prazer de comer carne, naquela época, né? Era um lembrete físico de todas as outras bênçãos que acompanhavam a observância da fiel aliança. O prazer de comer carne lembrava a eles que Deus é fiel. Um povo que cumpria a lei desfrutaria de paz em casa e fora dela. Teria colheitas abundantes, famílias grandes e uma prosperidade econômica geral, povo abençoado. Impressionante, né? Ela era, a aliança, esse termo, uma garantia e a ilustração física de todos os benefícios que podem ser desfrutados por aqueles que estão em paz com Deus. Benção, né? Quando ele ia lá ofertar, ele disse: Senhor, eu estou aqui porque eu tenho tanta bênção. Tenho paz na minha casa, tenho paz fora dela. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Tenho paz, Senhor, que bênção. E tudo isso veio da parte do Senhor. Que a nossa vida seja também uma vida de sacrifícios o quê? Pacíficos em Cristo Jesus. Ele nos abençoe. Amém.